céu que começa em cada um de nós. Há uma escolha e um desafio, há uma promessa, um desejo. Em seu coração Deus espera por você. Há um céu que começa em cada um de nós. Há uma vocação e um chamado. Há uma pergunta, uma resposta. Em seu coração Deus espera por você. Dentro de você alguém lhe espera. No fundo do seu coração Ele espera. Dia e noite por você Ele te chama. No fundo do seu coração Ele te ama. Dentro de você alguém lhe espera. No fundo do seu coração Ele espera. Dia e noite por você Ele te chama. No fundo do seu coração Ele te ama. Te escuta, te espera, te ama, te espera. Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI, já atendendo os pedidos dos nossos irmãos e irmãs. Como, por exemplo, a Marlene Gomes de Oliveira, ela é de Divinópolis, em Minas Gerais, pede oração pelo anjo da guarda de sua filha. Diz ela que a filha está muito nervosa e precisa, de fato, da bênção de Deus para que ela mude. Ela pede também pela conversão e também pela libertação de todo o mal. A Ana Carolina Aires Velho e Costa, ela é de Prados, em Minas Gerais, pede oração por cura, né, dela mesma, cura e libertação. A Rita de Cássia Aparecida Peixoto, de Campinas, no interior de São Paulo, pede oração e agradecimento por todos aqui da Associação do Senhor Jesus e da Rede Século XXI. O João Carlos Benetasso, de Hortolândia, no interior de São Paulo, pede oração pela cirurgia amanhã do seu tio Jair. Ele pede também oração pela sua mãe Antônia e também por João Carlos, por ele mesmo, pela saúde de sua filha Amanda, Jefferson, Sérgio, Josiane e por toda a sua família. De Cisneiros, lá em Minas Gerais, a Gilma Aparecida Daer, de Paula Pinto, pede oração por Maria Inês, também por Guilherme, que vai fazer uma prova do Enem neste domingo, aliás, por todos aqueles que vão fazer essa prova do Enem. Elizabeth Ferreira Ramos Costa, de Carapicuíba, no interior de São Paulo, pede oração por cura e libertação dela mesma, pede por misericórdia de Deus na sua vida, pede por seus filhos Anderson José, Elisângela Costa, pelo esposo José Costa e também por todos os seus familiares. Daqui a pouco a gente continua lendo os nomes, né, dos nossos irmãos e irmãs, lembrando que todos os nomes estarão na nossa urna, daqui a pouco, lá na praça Mãos Ensanguentadas de Jesus. Quero aproveitar para lembrar também dos irmãos e irmãs que fizeram os seus pedidos e as suas curtidas pelo Facebook. Vamos ver lá, aqui daqui a pouco você já vê a nossa foto aí, não sei se a gente já vai lá, olha só. Então, quem fez os seus pedidos de oração, quem curtiu, ó, Sueli Barbieri, Eunice Machado Fonseca dos Santos, Elaine Diniz e outras 17 pessoas, daqui a pouco a gente vê quem são. A Loreni Conte, bom dia, peço oração pela conversão de toda a família. Ela diz assim, ó, pela filha para que ela tenha um bom parto, foi isso que eu entendi aqui. A Tereza Norma Carneiro, peço oração por toda a minha família, os amigos do Facebook, coloca amém várias vezes. Ivana Michelin, bênção Padre Air, que as famílias busquem a Eucaristia e vivam essa experiência de amor que Jesus nos concedeu. Marcos Rios, peço por saúde, perseverança e fé para o emprego. Zenaide Barro Cordeiro, com certeza, que reze pela minha família. Eunice Machado Fonseca dos Santos, rezem pelo povo do Sul, pelas chuvas, pelas enchentes. Claro, vamos colocar aqui todas essas intenções dos nossos irmãos e irmãs. Claro, toda a nossa oração é sempre muito bem-vinda. Muito bem, vamos continuar o nosso
bate-papo aqui. O Padre Carlos tinha comentado sobre, ele falou sobre os discípulos de Emaús, né? Então nós temos, para a gente iniciar nesse nosso bloco, nós temos aqui o VT com a dramatização dessa passagem bíblica. Então, antes de a gente começar continuar o nosso bate-papo, acompanhe comigo esta dramaturgia, essa dramatização. Os discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou. Posso caminhar com vocês? Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: O que é que vocês andam conversando durante o caminho? Um deles, chamado Cleofas, respondeu: Você é o único peregrino que não sabe o que aconteceu em Jerusalém nesses últimos dias. O que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Como você não sabe o que aconteceu? Jesus, o Nazareno, um profeta poderoso, de ações e palavras, diante de Deus e todo o povo. Os nossos chefes, os sacerdotes e os nossos chefes o entregaram para que ele fosse condenado à morte. E o crucificaram. Nós pensávamos que ele fosse o Messias. Mas já faz 3 dias tudo isso aconteceu. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo de Jesus. Então voltaram e disseram que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Nossos amigos foram no túmulo e voltaram dizendo as mesmas coisas que as mulheres tinham dito. Mas ninguém viu Jesus. Como vocês custam a entender? Como vocês demoram para entender as palavras dos profetas? Será que o Messias não devia ter sofrido tudo isso para entrar na sua glória? Então, começando por Moisés e continuando por todos os profetas, Jesus explicava para os discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eu vou seguir em frente. Espera. Fique conosco. Já está tarde e a noite vem chegando. Vamos comer. Então Jesus entrou para ficar com eles. Bendito seja Deus pelo alimento que do vosso amor nós recebemos. Quando Jesus partiu o pão, os olhos dos discípulos se abriram e o reconheceram. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Jesus!
Não estava nosso coração ardendo quando ele falava as escrituras pelo caminho? Claro! Vamos avisar os outros! Rápido! Na mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus quando ele partiu o pão. É isso aí, essa passagem bíblica tão conhecida de todos nós, né, que o Padre Carlos havia citado no bloco anterior. Então a gente achou por bem trabalhar isso, porque você dizia até no intervalo que essa passagem, né, esse trecho, vamos dizer assim, a questão da comunidade, da palavra pão e missão. Como é que a gente pode mostrar isso para quem está em casa assim? Então, como o tema é a Eucaristia, eu não consigo ver a Eucaristia sem olhar para essa... É claro que quando o texto ele é dramatizado, você pega o texto ao pé da letra, mas Sim. o texto é teológico, né? E se nós olharmos até hoje, nós usamos esse rito. Quer dizer, por exemplo, a Eucaristia, ela começa sempre com a comunidade reunida. Então, as igrejas hoje se pede até que tenha um átrio, né? O lugar do oi, do oba-oba. Até o Papa pediu que no abraço da paz não precisa ter aquele momento de... Nem se tem canto de paz, nunca teve, né? Mas aqui no Brasil. Então, para cumprimentar quem está do lado. Porque esse momento, antes da celebração, que tem que ser o momento de formar a comunidade. Né? Então, é um costume também da igreja mas primitiva. Isso quem tem em casa, eu tenho certeza que isso é novidade, você dizendo. Por mais que seja... Isso já faz, acho que uns 2, 3 meses que o Papa pediu. Então, né? Essa questão do átrio, né? Mas assim, essa questão do acolhimento, da paz... Entendeu? O Papa pede, isso o Papa Bento já tinha pedido, né? Que o momento da paz, ele até tinha pedido para ver se tinha uma maneira de mudar, né? Nesse documento Sacrosanto Caritatis, né? Que ele fala da Eucaristia, o Papa Bento já tinha pedido e o Papa Francisco também ressalta isso, porque a comunidade é formada antes da celebração, né? Quer dizer, na caminhada. Esse texto ele é muito teológico nesse sentido. É na caminhada da comunidade que Jesus se faz presente, ele está no meio de nós. Então, é aquele momento, o átrio seria o quê? Aquele lugar onde a comunidade se forma, né? Tendo em vista também que a igreja, você pega o Novo Testamento, a igreja é sempre uma experiência de casa, né? Nós vamos conhecer só no século IV as basílicas e as comunidades grandes, depois da perseguição Então, acho assim, essa experiência de família, de intimidade. E você pega a CNBB, comunidade de comunidades, voltar às casas, a missão. Você lembrou a questão da missão, né? Missão de formar o quê? Pequenas comunidades. Hoje a paróquia deve ser o quê? Comunidade de comunidades, né? Resgatar um pouco aquilo que a igreja abandonou um pouco desde a década de 80, 90 aqui no Brasil. E nós estamos vendo como que isso está fazendo falta hoje, né? Porque a experiência de Jesus, ela se dá na comunidade. E comunidade, você tem esses momentos de multidão, né? Mas a comunidade é onde você conhece a todos, você é conhecido. Não tem como você amar a multidão. Você ama pessoas, né? E Jesus ele chamava pelo nome. E ele chamou 12. Então, é nessa experiência comunitária que você vive a sua fé. Ou seja, na sua casa, no seu trabalho, no concreto, né? Porque, por exemplo, nós estamos falando aqui para uma multidão. Isso é fácil, né? Agora, como que eu vivo lá na minha família, na minha casa, no meu trabalho, na minha comunidade, essa vivência da Eucaristia. Então, é o grande desafio. Então, assim, esse texto ele é muito iluminador. Por quê? Porque Jesus se faz presente na caminhada da comunidade, na vida da comunidade, né? E essa comunidade que está unida. É muito interessante esse texto porque os discípulos eles estavam desanimados e motivados, mas eles estavam caminhando juntos. É aquilo que o Fred falava no início, Exatamente. Né? Quer dizer, aí a gente recorda o quê? É um eco, né? Quer dizer, onde 2 ou mais estiverem, eu estarei. Então, é sempre na experiência comunitária. E tem um cansaço que a palavra diz, né, que os olhos estavam vendados. Pelo sofrimento, pela dor, enfim, pelas dificuldades. E que Jesus vai abrasando o coração ao longo do caminho e vai incomodando, vai desalojando daquele sofrimento, daquela dor, até que o véu cai em algum momento
e eles sentem, né, que alguma coisa acontecia de diferente ali no coração deles também, né? E eu acho assim, esse resgate que o Concílio Vaticano II faz é muito interessante, porque Jesus ele aquece o coração na palavra. E você já pega os documentos do Papa Bento, agora o Francisco também coloca. Aliás, Papa Bento é a questão, sentido, né? A verdade da fé. Agora você pega o Francisco que fala até da homilia. É uma crítica a nós, sim, claro. Padres, né? É lógico. Porque tem certas homilias que não aquecem o coração. Que são mais blá, você blá, vai blá, à missa, você sai vazio. Né? A homilia não preenche, né? Não preenche. Às vezes a pessoa esquece um pouco isso, né? E você pega um Papa como o nosso, ele fala não mais que 8, 10 minutos. Eu, graças a Deus, eu tô tudo. Não falta de conteúdo, mas eu estou nessa faixa também de então, 8, 10 minutos, não preciso mais do que isso. O Francisco, ele fala tudo. Você pega nas catequeses dele, ao meio-dia de domingo, lá no Ângelos, ele fala... Sabe? Falar nisso, eu quero até fazer até um merchanzinho aqui, porque no nosso EAD, você acabou de falar isso e me lembrei. Nós vamos começar aqui um EAD sobre as catequeses do Papa. Muito bom. Então, a primeira são 16 cartas sobre a Igreja. E é muito interessante porque ele fala justamente dessas questões. Os textos são curtíssimos, né? Mas o conteúdo não tem... Porque ele fala da vida. Tudo, ele fala da vida. Da vida. E ele dá sempre exemplos na catequese dele. E muito, né? Quer dizer, senhora que tá a mãe mercado, que carrega o filho no colo e exato. tal. Então, eu acho que isso é o resgate. Agora, essa questão, então, é na comunidade. São os ritos iniciais da missa. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Eu gostei, desculpe cortar, mas eu gostei dessa ideia que você disse antes da missa, esse espaço do oi, né? Às vezes a gente quer barrar um pouco porque eu lembro quando... Mas é importantíssimo eu acho que a Igreja perdeu um pouco, e esse resgate do Papa Francisco é sensacional, porque nós perdemos isto. Então, este acolhimento inicial, principalmente. E eu acho assim, eu sempre ouvi isso. Você chega na igreja, é um lugar de silêncio. Porque o concílio pede o quê? Que a capela do Santíssimo Sacramento seja fora do espaço celebrativo. Por quê? Porque o espaço tem que ser celebrativo. Alegre. Interessante. E é uma coisa bonita isso, porque eu cresci ouvindo isso também. Eu também. Eu achava que formado nisso. Quieto, não pode aqui bagunçar. Eu falei isso para minha filha. Aqui não pode falar. Aqui não é lugar pode... de... Exato. E por exemplo, lá na Basílica... Conto, né? Verdade. Lá na Basílica nós temos uma missa de domingo às 10 horas, que é muito interessante. É a missa da catequese, então ficou missa da criançada, né? Inclusive no terceiro domingo é uma missa com crianças, o coral é infantil, a missa é mais, nós reduzimos um pouquinho, nós usamos a oração eucarística própria com crianças, o evangelho é encenado pelas crianças, né? Então, mas é uma delícia. E a molecada com um brinquedinho, né? Aqui, com não sei o quê, sabe? Mas eles vão pegando gosto, conforme vai crescendo, né? Inclusive aquilo que o Papa fala, da questão de depois não, perdão, quem fala isso é Ione. Depois da homilia, dá um pãozinho, Ione Buist, a grande liturgista do Brasil. Depois da comunhão, dê um pãozinho para as crianças, para que vá criando esse costume, porque você vai lá para se alimentar. Claro, sem dúvida. Né? E o que nos alimenta? Aquilo que você falou, o alimento da alma. Não é só a comida, o pão e o vinho, mas é também a palavra, né? É onde aquece o coração. Então, olha só, você pega esse texto aí, a comunidade e ritos iniciais, formou a comunidade. E aí vem uma grande crítica. Será que nossas celebrações formam a comunidade? Eu vou lá... por isso que é bom a gente tocar nesses pontos, né? Aliás, você que está em casa, nós estamos começando aqui, conversando, bate-papo, etc, a gente esquece um pouco. É sala de casa mesmo, né? A gente começa a conversar, mas eu quero situar você que nós estamos conversando sobre a Eucaristia. A temática do programa... Se ela te faz feliz. Se ela te faz feliz. E como temática, a Eucaristia te faz feliz. E todas essas reflexões aqui, a gente vai hoje até meia-noite, a gente pediu uma concessão na TV... Porque é muita coisa que a gente tem que conversar com você. O Padre Carlos está nos ajudando a entender um pouco essa dinâmica toda. Eu estou gostando muito porque eu já estou pensando aqui como que eu vou fazer na minha paróquia a partir daquilo que ele está falando aqui, não é? E você na sua paróquia, na sua comunidade, pensa bastante sobre isso também. A Eucaristia, ela tem que ter, aliás, nós temos que ter essa responsabilidade em relação à questão da Eucaristia. Antes de a gente voltar nesse assunto, nós temos, você sabe que está acontecendo o Sínodo da Família, né? Lá em Roma. E você sabe que o documento final do Sínodo ainda não está pronto. Algumas questões ainda precisam ser, eu diria, resolvidas, porque não há um consenso sobre algumas questões. Então, acompanhe comigo esse VT. Dos quase 400 membros do Sínodo, apenas 10 deles vão trabalhar nas próximas horas. Os responsáveis pela elaboração do texto final.
Eles estão tentando integrar as propostas de todos os 13 grupos de trabalho. Estes 3 participantes discutiram a situação. Certamente, ontem à tarde, durante o relatório dos vários círculos menores, eu vi um sentido de convergência. E essa convergência pode não significar necessariamente que todos na sala pensam exatamente o mesmo sobre as áreas pastorais que estamos. Mas a convergência era sobre o Papa Francisco. O Santo Padre falou sobre a importância da conversa, da audácia livre para dizer o que se pensa, e também a humildade de ouvir. Eu acredito que essas 2 coisas estão presentes no Sínodo e o momento das conclusões chegou. É importante para toda a Igreja fazer uma oração, e é isso que estamos pedindo. Fizemos propostas em nosso texto, do grupo de língua alemã Unânimes. Cada texto do grupo alemão, cada relato é unânime, sem um voto contra. Uma ideia que todos os relatórios compartilham é que é importante para a Igreja fazer um trabalho melhor de ajuda às famílias. A outra é que as famílias desestruturadas não devem se sentir excluídas pela Igreja. Quando dizemos que vamos ficar com você também nas situações difíceis, também quando você falha, que não está destruindo a insolubilidade do matrimônio, que não está destruindo a vontade de se casar, é o oposto. No que diz respeito à comunhão a divorciados e casados novamente, um grupo propôs um caminho penitencial, que inclui 4 etapas. Outro disse que eles devem falar de uma forma de caridade e um itinerário de reconciliação. Outro grupo acrescentou que a vida da Igreja não pode ser reduzida apenas à comunhão. Nos grupos de língua espanhola ou aqueles com uma sensibilidade da América Latina, existem várias posições. Não é uma posição unânime nesse sentido. O texto provisório será apresentado na quinta-feira à tarde e ele vai ser debatido no sábado de manhã e votado mais tarde antes do término do sínodo. Aliás, nós vamos falar ainda muita coisa aqui sobre esse sínodo, né? Muita coisa temos que conversar, pensar e depois desse documento, digamos, provisório, mais à frente nós teremos um documento final para a gente refletir bastante sobre esse sínodo. Muito bem, olha, nós estamos chegando no final desse bloco, vamos para um brevíssimo intervalo. Daqui a pouco a gente volta, porque a gente vai conversar sobre memória, atualização da Eucaristia e, claro, você não pode perder. Breve intervalo, rapidamente estamos de volta. Até já.